pessoal, tudo bem com vocês? Finalizando agora a nossa aula sobre o período regencial, abordaremos as revoltas da regência. Tema da maior importância, como já ressaltei ao longo de todas as nossas aulas sobre o período regencial. As revoltas regenciais sempre aparecem nas provas de vestibular. Recapitulando um pouco, todas as revoltas ao longo da nossa história, até chegar a esse momento, que é o momento do estudo dessas revoltas, vimos ao longo do período colonial a insurreição pernambucana, depois os movimentos nativistas, Beckman, Emboaba, sedição de Vila Rica, Guerra dos Mascates, todas as revoltas, que são as revoltas escravas, formação de quilombos, resistência escrava implícita ou explícita. Vimos também as conjurações mineira e baiana, a Revolução Pernambucana ou Revolução de 1817, que foi a última revolta do período colonial. No primeiro reinado, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. E agora veremos as revoltas do período regencial. Todas essas revoltas que marcam a nossa história, elas contradizem essa tão divulgada passividade do povo brasileiro. Toda a nossa história foi pontuada de movimentos de resistência. Importante atentarmos para isso, até porque é uma abordagem feita nas provas de vestibular. Bem, inicio aí com um mapa com a localização das revoltas regenciais. Não vamos aprofundar nessas revoltas, porque faremos um trabalho sobre elas, onde iremos aprofundar. Faremos um passeio por essas revoltas, principalmente baseado em imagens, muito mais do que no conteúdo delas, que faremos na forma de trabalho, como eu acabei de dizer. As revoltas ocorrem de 1831 a 1840, que é o período regencial. Temos aí a cabanagem no Pará, ou Grã-Pará, como era conhecido na época, de 35 a 1840. A balaiada no Maranhão, de 1838 a 1841. A Sabinada, está com data errada aí no mapa, tá, pessoal? A Sabinada foi de 1837 a 38. A Revolta dos Malês, em 1835. E a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Faremos uma viagem por essas revoltas através das imagens que iremos observar agora como provocação para o nosso trabalho. Temos aí uma imagem da cabanagem, a participação que podemos observar aí é uma participação bem eclética a princípio nessa revolta, de alguns membros da elite, principalmente da elite latifundiária e do povo. Foi uma das revoltas mais importantes da história do Brasil, embora ela seja pouco enfatizada, mas foi uma revolta de muita relevância até pelo número de mortos nessa revolta, mais de 30 mil mortos na cabanagem. Então, é uma revolta que, pela sua importância, merece ser estudada e analisada. Bem, temos aí também a balaiada. A balaiada foi um movimento popular e negro. A cabanagem é um movimento popular, tem a participação de negros também, mas na balaiada, a balaiada ainda é mais radical. Ela não teve um desfecho tão trágico, o número de mortes da cabanagem, mas um movimento também de extrema importância na nossa história. E a imagem também explicita aí a participação dos negros e das forças oficiais, principalmente da Guarda Nacional, como vimos em nossa aula. A Guarda Nacional era o grupo paramilitar, como vimos, responsável justamente pela contenção dessas revoltas nas províncias. Na próxima imagem, temos aí a Sabinada. A Sabinada foi um movimento, a imagem também, eu quis trazer essa imagem justamente explicitando a característica de cada movimento. Foi um movimento de camadas médias na Bahia, e a Sabinada foi liderada por um médico, Francisco Sabino. E o curioso dessa revolta, só para trazer um elemento da revolta, os revoltosos eles queriam a proclamação da República, como todas as revoltas regenciais, tá? Isso é uma característica de todas elas, a proclamação da República e o separatismo.
todas queriam separar a província do restante do Brasil, assim como a Sabinada também. Porém, no caso da Sabinada, o Francisco Sabino, que é esse médico que eu acabei de mencionar, ele queria a república até a maioridade de Dom Pedro. Então, depois que Dom Pedro ficasse maior, a Bahia voltaria a fazer parte do Brasil e seria de novo restabelecida a monarquia. Curioso isso, não é mesmo? A próxima imagem, temos aí a Revolta dos Malês, uma revolta que merece ser estudada, aprofundada e refletida. A Revolta dos Malês foi, de todas aqui, a mais radical do ponto de vista de participação de escravos e ex-escravos, e quem principalmente organizou e configurou essa revolta foram os escravos islamizados, os chamados malês. A repressão ela foi violenta, praticamente todos os participantes eles foram assassinados pelas forças oficiais, e explicita também a resistência dos escravos em relação a esse poder constituído, também ocorrida na Bahia, como vimos. A última revolta aí analisada, a Guerra dos Farrapos, foi o único movimento de elite de todos esses que analisamos, foi o único movimento de elite de todos os que acabamos de citar. Foram os estancieiros gaúchos contra as forças centrais, com reivindicações fundamentalmente econômicas. Também, como já disse, foi uma revolta republicana e separatista, de mais longa duração. Ela vai inclusive chegar até o Segundo Reinado, e a menos reprimida pelo governo central. Houve um acordo no final, principalmente com o assassinato de escravos que foram colocados na frente de batalha num dos últimos momentos aí da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, como é conhecida, explicitando o caráter elitista dessa revolta. Aqui temos a imagem de uma das ilustres participantes da Guerra dos Farrapos, dos ilustres e da ilustre representante dessa revolta, que foi o italiano Giuseppe Garibaldi, que se apaixonou pela brasileira Anita Garibaldi, vivendo uma história de amor muito peculiar. Brevemente, vou falar um pouco dessa história. Anita era casada quando Garibaldi a avista, segundo os documentos, na beirada de um rio, e se apaixona imediatamente por ela. Muito mais velho que ela, ele vai até a casa dela, quando ela ainda era casada, entra na casa e diz para ela: tu devias era seres minha. E ela acaba fugindo com ele. Foge com ele, não como mulher de Garibaldi, mas como uma revolucionária. Participaria ao lado do companheiro de várias revoltas, sendo então sua participação lendária. Anita Garibaldi fica aí como um dos nomes mais expressivos de participação feminina na nossa história. Poderíamos dizer também, e faço uma provocação para que vocês pesquisem, a participação das mulheres em cada uma dessas revoltas que mencionamos anteriormente. Qual foi a participação feminina nesses movimentos? Que mulheres participam e o que vocês vão descobrir sobre essas revoltas nesse estudo que faremos. Então, espero que tenham gostado do período regencial, com todas as suas peculiaridades e as dificuldades, principalmente em entender a questão política, que ainda é tão complexa para nosso entendimento até hoje, às vezes tão árida e por isso mesmo, às vezes tão pouco profundamente estudada, e que essa aula ela tenha servido como uma motivação para que vocês pesquisem mais de fato a questão política e se aprofundem com pertinência naquilo que devemos saber sobre nossa história. Um grande beijo e até a nossa aula de continuação do Império, que é o Segundo Reinado.